Olá, essa é a nossa 7ª videoaula do minicurso de Programação Orientada a Objetos. Nesta aula vamos falar sobre métodos sobrescritos. Bom, então, quando criamos classes específicas através do mecanismo de herança, podemos definir novos campos e métodos que são específicos da classe herdeira. Então, aqui temos o exemplo que criamos na aula de herança. Temos aqui a nossa classe alcoólica que herda da classe bebida, ou seja, a classe alcoólica é um tipo de bebida. Mas, além de herdar, ela tem um atributo, que é o teor alcoólico, que é um atributo específico da classe alcoólica. E também temos um método getTeorAlcoólico, que é um método específico da classe alcoólica. Então, eu posso, através do mecanismo de herança, criar classes mais específicas a partir de um modelo genérico. Bom, mas eu também posso, além de declarar métodos e atributos mais específicos, eu posso redeclarar os atributos da classe pai, isso vai ocultar os atributos da classe pai, mas eu também posso redeclarar os métodos da classe pai, definindo na classe herdeira um método com o mesmo nome e também com os mesmos parâmetros. Isso é chamado de sobrescrição. Então vamos ver aqui um exemplo prático disso. Criei aqui na nossa classe bebida um método chamado escrever. O que esse método vai fazer? Ele simplesmente vai escrever o que está contido dentro dos atributos da classe bebida. Então, na nossa classe principal aqui, criei dois objetos que são tipos de bebida. Então, no bebida 1, ele vai fazer referência a um novo objeto da classe Coca-Cola 2 litros. E aqui, variável bebida 2, vai fazer referência a um novo objeto da classe cerveja. Bom, e o que aconteceu aqui? Para o objeto bebida 1, chamei o método escrever da classe bebida. Como bebida 1 é um tipo de bebida, então está chamando o método escrever da classe bebida. E fiz a mesma coisa aqui no bebida 2, chamando o método escrever. Vamos executar aqui e ver o que acontece. Ó, executou. Bom, você viu aí ó, que no objeto bebida 1, ele escreveu o nome, que é a Coca-Cola 2 litros, marca, peso líquido, preço e descrição. E no objeto bebida 2, ele escreveu o nome, que é cerveja comum, marca, peso líquido, preço e descrição também. Mas você pode perceber ó, que a cerveja, além de ser um objeto do tipo bebida, ela é um objeto do tipo da classe bebida alcoólica. Ou seja, ela herda também tudo que está contido na classe alcoólica. E você pode perceber que a classe alcoólica ela tem um atributo chamado teor alcoólico, que não está sendo escrito através do método escrever. Por quê? O método escrever da classe bebida, ele é um método que vai se aplicar à necessidade da classe bebida. Então, a classe bebida alcoólica ela é uma classe mais específica. Então, eu preciso detalhar melhor esse método para atender a necessidade da classe bebida alcoólica. Então, como vamos fazer isso? Basicamente, usando a sobrescrição. Vamos criar novamente aqui o nosso método escrever. Então, é um método public, né? Public, não tem retorno, né? Void, o nome é escrever. Então, tenho que definir com o mesmo nome. Não tem parâmetros, né? Mas se tiver parâmetros, eu tenho que colocar os mesmos parâmetros. E pronto, ó, o NetBeans está apontando um erro aqui. Está dizendo ó, que precisamos adicionar a anotação override, ou seja, para especificar para o compilador do Java que isso daqui é um método sobrescrito. Tá? Então, toda vez que você vê o override em cima de um método, significa que esse método está sendo sobrescrito. Bom, então, o que esse método tem que fazer? A gente quer mostrar aqui, então, o teor alcoólico. Então, vamos escrever o teor alcoólico. Salt teor alcoólico. Vamos aqui concatenar com o valor do atributo, teor alcoólico. Então, escrevemos o nosso método, tá vendo? Aqui esse método tem o mesmo nome, os mesmos parâmetros, né? No caso não tem parâmetros, da classe pai, ou seja, esse método está sendo sobrescrito. Então, vamos executar e ver o que acontece. Ó, vamos executar. Ó, você pode perceber ó, que o bebida 1, ó, que é um objeto do tipo Coca-Cola, escreveu o nome, marca, peso líquido, normal, escreveu o que está sendo determinado no método escrever. Mas ó, no objeto bebida 2,
O método escrever escreveu de uma forma diferente, escreveu somente o teor alcoólico. Por quê? Foi o que foi determinado na classe alcoólico. O compilador chamou o método escrever. Quando ele chama o método escrever, ele vai verificar se na classe do tipo do objeto, então nosso objeto é do tipo da classe cerveja. Então vai verificar se na classe cerveja existe um método escrever. Bom, como a classe cerveja ela herda da classe alcoólica, então ele vai verificar o próximo nível da hierarquia acima. Então vai verificar na classe alcoólica se existe um método escrever. Então na classe alcoólica existe um método escrever. Então ela vai executar esse método e não o método que foi definido na classe bebida. Isso é a sobrescrição. Então o método que foi declarado na classe bebida alcoólica, que está mais próximo aqui da cerveja, vai ser então o método que vai ser executado. Então ele sobrescreveu o método da classe mais genérica, que é a classe bebida. Isso é então a sobrescrição. Bom, mas aqui você pode perceber que ele não escreveu os outros atributos. Será que para escrever aqui esses atributos também vamos ter que criar novos system.out.println para escrever isso? Bom, não precisamos. Por quê? A sobrescrição ela não elimina o método da classe genérica. Ela simplesmente vai executar o método mais específico. Mas ainda consigo ter acesso a esse método. Como? Através da palavra-chave super. Ela permite a uma classe filha chamar métodos de uma classe pai. Então, podemos colocar aqui super, chamar o método escrever. O que esse método vai fazer? Ele vai executar o método escrever da classe bebida, que é o próximo da hierarquia, que é o que está acima da bebida alcoólica. Então, vai executar, vai escrever o que está no nosso método escrever e depois vai terminar de executar o método escrever da nossa classe bebida. Isso é possível graças aqui ao mecanismo super e também porque quando você cria uma sobrescrição de um método, você não elimina o método da classe pai, você simplesmente oculta ele e ele vai ser executado o método mais específico. Ó, vamos executar e ver aqui o que acontece. Ó. Então, executamos, agora você pode perceber que do objeto bebida 1 ele escreveu o nome, que é Coca-Cola 2 litros, a marca, peso líquido, preço e descrição. Já no objeto bebida 2, ele escreveu o nome, que é cerveja comum, a marca, o peso líquido, o preço, a descrição e também o teor alcoólico que foi especificado no nosso método escrever, que é uma sobrescrição do método escrever da classe bebida. Então, isso é a sobrescrição. Então, por essa aula é só.